Boa tarde, queridos irmãos e queridas irmãs. Vamos pedindo que Jesus, nosso Mestre, esteja presente entre nós aqui reunidos para mais uma tarde de aprendizado. Vamos rogando a Jesus que nos ajude para que possamos canalizar a nossa atenção ao entendimento, a fim de nos situarmos e compreendermos melhor todas as situações da nossa vida e tenhamos sabedoria e discernimento para podermos enfrentá-las com serenidade, confiança e fé. Hoje abordaremos o tema A Felicidade Não É Deste Mundo, que se encontra no item 20 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Bem-aventurados os aflitos. Desde sempre, o espírito encarnado busca vencer a dor e as vicissitudes, as angústias e os medos, buscando tranquilidade e segurança. Nessa busca, um conceito foi se formando, o da felicidade. Vivemos tentando definir este sentimento, desvendar os mistérios por trás da felicidade, tendo ele passado pelas mais diversas ideias e jamais sendo obtido em sua plenitude pelos habitantes deste planeta. Nós sabemos que somos predestinados a sermos felizes, mas para cada um de nós, essa felicidade possui um significado diferente. Para uns, está ligada a bens materiais, à independência financeira. Para outros, concretizar o sonho de uma viagem, de um emprego que traga estabilidade ou encontrar um grande amor. Todas essas situações no pensamento do homem pode ser uma maneira de alcançar a tal felicidade. Sendo assim, a lista de desejos pessoais pode ser enorme e variada, mas geralmente encontra-se ligada a fatores externos. Atualmente, atingimos o período tecnológico que resultou assim na chamada sociedade de consumo. Então, a felicidade torna-se a busca incessante da aquisição e renovação dos bens materiais. Se faz necessário possuir tudo que é oferecido pela mídia, criam-se nas pessoas novas necessidades fundamentadas unicamente no desejo dos fabricantes de venderem seus produtos. As pessoas sentem-se obrigadas a seguir essas tendências, mesmo que não percebam, e se tornam infelizes e desesperançadas, porque sempre haverá algo de novo e mais moderno a ambiciarmos. Existe também aquelas pessoas que acham que felicidade é ter uma vida tranquila, sem problemas, mas o que seria da nossa existência sem os desafios? O excesso de tranquilidade nos paralisam, nos tornam pessoas desinteressadas em aprender e em progredir. E sabemos que as dificuldades têm a função educativa e, se bem aproveitadas, tornam-se lições de valor incalculável. O fato é que a falta da felicidade é uma queixa generalizada desde os tempos imemoráveis até os atuais, desde os que nada possuem até os mais ricos, desde os doentes até os que gozam de saúde, desde os jovens até os mais velhos. Neste sentido, encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 20 deste capítulo, objeto do nosso estudo de hoje, a instrução do Espírito Cardeal Molotti, que inicia seu relato dizendo: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. E sabemos que existem muitas pessoas que pensam da mesma maneira. O que vem nos mostrar que o homem, independente da sua classe social, sempre objetivou a felicidade, mas que nem mesmo a fortuna, nem mesmo o poder, nem mesmo a juventude em flor
são condições essenciais da felicidade. Aliás, nem a reunião dessas três condições tão cobiçadas podem levar o homem a se sentir feliz. É preciso entender que tribulações, dissabores, dores e sofrimentos fazem parte da nossa vida, da nossa evolução, o que nos leva a concluir que, de fato, a felicidade plena não existe na Terra. Raul Teixeira nos ajuda a compreender o que se chama de felicidade relativa, nos explicando que na Terra jamais encontraremos uma pessoa que usufrua de felicidade total, simplesmente porque alguém pode ter muito dinheiro, mas não ter saúde. O outro pode ter saúde, mas não ter dinheiro. Encontramos também alguém que more bem, mas que carrega problemas familiares tremendos, ou alguém que more no gueto, na favela, mas a família é imanada e unida. Será então a felicidade um truque da mente? Será que a nossa natureza desenvolveu esse mecanismo para nos preservar, relacionando a felicidade apenas com aquilo que nos traga bem-estar, sem se preocupar com as lições que todas as situações da nossa vida promovem? O fato é que nós interpretamos a felicidade de forma diferente, como uma busca de saciar as vontades. A cada conquista, surge em nós uma nova necessidade. É onde cria-se uma eterna insatisfação, porque todos os desejos aumentam na proporção daqueles que são satisfeitos. As pessoas não se contentam com o que têm e sempre querem mais. Segundo o escritor francês Pascal Bruckner, autor do livro Euforia Perpétua, somos impulsionados pelas novas tecnologias que nos mostram como os nossos amigos são felizes através das redes sociais. E isso desperta ainda mais as nossas vontades, nossa necessidade de competição, e assim sentimos tristeza por não alcançar, nos levando muitas vezes a um quadro de depressão que sabemos ser a doença do século. Diz ele que a depressão é o mal de uma sociedade que decidiu ser feliz a todo preço. E ele ainda completa, nos dizendo que muitos de nós estamos fazendo força para demonstrar felicidade aos outros, sofrendo por dentro por causa disso. Felicidade está virando um peso, uma fonte terrível de ansiedade, exatamente por estarmos buscando felicidade nos locais e nas coisas erradas. A felicidade não é um estado de espírito dependente de condições externas, mas um estado interno que pode ser cultivado e desenvolvido. Ela não é um destino a ser alcançado, mas um caminho a ser percorrido. É neste termo que a doutrina espírita nos ensina que a felicidade não é um estado passageiro ou superficial, mas sim uma conquista interior que se desenvolve ao longo da evolução espiritual. A verdadeira felicidade reside na paz da consciência, no amor ao próximo, no cumprimento dos deveres e na prática da caridade. Allan Kardec escreveu um artigo na Revista Espírita com o título O Espiritismo em 1860, afirmando que as ideias espíritas progridem e auxiliam o indivíduo a compreender o futuro, não um futuro de desgraça ou de felicidade advinda de privilégios, mas um futuro racional, decorrente das nossas ações e escolhas feitas na atual encarnação, afastando dessa forma a incerteza sobre o futuro, e a incerteza, diz ele, é sempre um tormento, portanto, um obstáculo à felicidade. Ele diz que sem essa visão do futuro e das leis divinas, a pessoa não terá motivação para ver o bem do próximo, não terá resistência para enfrentar as privações e, no afã de ser feliz,
desejará gozar, ter o que os outros possuem, se preocupando apenas em ter, tornando-se ávido, invejoso e egoísta, e não se tornará verdadeiramente feliz, porque o presente lhe parecerá curto. Refletir então sobre essa expressão, a felicidade não é deste mundo, não visa nos desanimar na busca pela felicidade ou fazer com que desistamos das nossas conquistas, mas que nos resignemos diante das adversidades e que busquemos nos melhorar sempre enxergando o lado positivo. Também não quer dizer que seja errado buscar a melhoria do nosso padrão intelectual, financeiro e social, mas precisamos entender que a Terra é um lugar de provas e expiações, na qual vivemos uma mescla de momentos de alegria e de tristezas, de felicidade e amarguras, de bem-estar e de sofrimento, típicos do aprendizagem que devemos obter para seguirmos adiante em nossa jornada evolutiva. Na questão de número 920 do Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, mas que depende do homem a suavização de seus males. Então, é possível ser feliz dentro dos padrões relativos da Terra, seja na concretização de sonhos materiais, desde que honestos e equilibrados, seja na conquista do brilho da alma, que surge com a melhoria dos nossos sentimentos. Richard Simonetti, no livro Uma Razão para Viver, nos diz que a felicidade não é uma estação na viagem da existência, mas uma maneira de viajar. Se meditarmos sobre essa frase, ela nos impulsionará a caminhada, nos fará desejar viajar de maneira mais tranquila e assim nos tornaremos melhores viajantes. Como a Terra é uma grande escola, passamos por diversas disciplinas, sempre objetivando nossa formação. Quando aceitarmos a nossa condição de aprendizes e não de mestres, as dificuldades continuarão a existir, mas nossa percepção as conduzirá à sua verdadeira importância. Não devemos dar valor maior ou menor que necessário às nossas provas neste planeta. Assim como em uma escola, podemos passar a vida reclamando ou aproveitando as lições. Isto nos leva a perguntar: quanto ou do que precisamos para suavizarmos nossos males e sermos tão felizes quanto possível na Terra? E onde poderemos encontrar a felicidade? Dentro ou fora de nós? Se formos sintetizar a maneira de encontrarmos a verdadeira felicidade dentro de nós, precisaremos olhar para o nosso interior. Lá encontraremos a semente da verdadeira felicidade, o amor verdadeiro que transcende a matéria e nos coloca em comunhão com o divino. Todos nós temos a verdadeira felicidade dentro de nós. Basta cultivá-la e ela crescerá, atrofiando os sentimentos que nos deixam infelizes. Se dermos prioridade ao perdão, à compreensão, à caridade, ao invés do orgulho, da vaidade, da ambição, melindres, não haverá espaço dentro de nós para a tristeza. Se partimos do princípio que somos seres em constante evolução, que aprendemos a cada nova experiência, iremos compreender que os elementos que compõem a condição que imaginamos como ideais são transitórios. Nós temos diversos exemplos da humanidade de espíritos elevados que encontraram a felicidade em valores muito distantes dos bens materiais, como Francisco de Assis, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros que eram felizes, mesmo sem essas condições que achamos como ideais. Eles encarnaram entre nós para exemplificar o código de conduta mais adequado à nossa existência e para nos mostrar o lado certo
que devemos olhar para alcançar a felicidade. Jesus preconizou que o homem deve viver no mundo, mas sem pertencer a ele, sem nos tornarmos escravos de bens materiais, atribuindo-lhes o valor adequado à manutenção da nossa existência na Terra. Ele nos disse também que o seu reino não era deste mundo, anunciando que existem lugares além da Terra, referindo-se claramente à vida futura, e que essa deve ser a meta a que a humanidade um dia alcançará, devendo este ser o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Vários escritores e compositores em suas obras escreveram sobre a felicidade, interpretando-a segundo as suas visões. E aqui hoje eu vou destacar o compositor Marcelo Genesi, que na letra da música intitulada Felicidade nos diz que felicidade é uma questão de ser, nos alertando que a tão almejada felicidade não está ligada a grandes conquistas, mas sim à aceitação do presente e à valorização da simplicidade, como ele mesmo cantou, que para todos nós existe um lugar em que o sol nasce. E destacou também que chorar, sorrir e até dançar na chuva, por exemplo, são coisas simples que fazem parte da nossa vida e que podem nos fazer enorme bem. Portanto, é extremamente importante aprendermos que nós não podemos colocar a nossa felicidade em fatores externos, porque não podemos dominar o que está fora de nós. Jamais conseguiremos fazer com que o meio ou as pessoas pensem como nós, acreditem no que nós acreditamos ou gostem do que nós gostamos. A nossa felicidade encontra-se em nós e, se queremos ser felizes, precisamos ter as rédeas das nossas vidas. A partir do momento que entendermos que tudo está e tudo depende de nós, as coisas começarão a se modificar. Chico Xavier nos disse que, em matéria de felicidade, convém não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com o endereço exato na consciência tranquila. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizermos para os outros. Encontramos na obra Céu e Inferno as seguintes palavras de Kardec: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, a purificação completa do espírito. Isto significa que a nossa rota para a felicidade plena passa pela nossa evolução moral, pela prática da caridade e do amor verdadeiro ao nosso semelhante. Nós precisamos entender que temos que desenvolver a capacidade de enxergar a vida por um outro prisma, visto que temos uma visão pequena sobre as questões espirituais. Se não trabalharmos o desapego material enquanto estivermos na estrada, ficaremos atrasados por nossa própria culpa. E o Mestre Jesus nos alerta, dizendo que cada um de nós deve trabalhar as questões espirituais que são perenes, eternas e duradouras. Se não fizermos isso, ficaremos presos às posses, por não entendermos a proposta do Cristo quando ele nos disse para não juntarmos tesouros na terra, e sim no céu. Ele nos chama a atenção para que cada um de nós dê o devido valor aos bens espirituais, que são eternos, mais do que aos bens materiais, que são passageiros. E a doutrina espírita nos oferece ensinamentos com base na mensagem transformadora do Evangelho de Jesus para realizarmos aqui e agora a nossa reforma íntima e para sermos felizes neste mundo. Ela nos mostra que a felicidade não é deste mundo quando coloca para a humanidade que a verdadeira felicidade se encontra no mundo espiritual e não na Terra, nos ensinando que vivemos na Terra momentos felizes, mas que não são duradouros e eternos, porque a Terra é uma pálida visão do mundo espiritual.
Podemos começar a construir a nossa felicidade aqui, mas sabedores de que a verdadeira felicidade está ou se encontra no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Por isso, Jesus, guia e modelo da humanidade, nos convida a viver no mundo sem ser do mundo. E eu vou encerrar, como sempre, com uma historinha intitulada Lição de Felicidade. Eram 2 irmãos abandonados, um deles deveria ter 5 anos e o outro 10. Pés descalços, braços nus, batiam de porta em porta pedindo comida. Estavam famintos. Mas as portas não se abriam. A indiferença lhes atirava ao rosto expressões rudes em que palavras como moleque, trabalho e filhos de ninguém se misturavam. Finalmente, em uma casa singela, uma senhora atenta lhes disse: "Vou ver se tenho alguma coisa para lhes dar. Coitadinhos." E voltou com uma caixinha de leite. Que alegria! Os garotos se sentaram na calçada. O menor disse para o irmão: "Você é mais velho, tome primeiro." Estendeu a caixa e ficou olhando com a boca semiaberta, mexendo a ponta da língua, parecendo sentir o gosto do líquido entre seus dentes brancos. O menino de 10 anos levou a caixa à boca no gesto de beber, mas apertou fortemente os lábios para que nenhuma gota do leite penetrasse. Depois devolveu a caixinha ao irmãozinho. "Agora é a sua vez. Só um pouco", recomendou. O pequeno deu um grande gole e exclamou: "Como está gostoso!" "Agora eu", disse o mais velho. Tornou a levar a caixinha, já meio vazia, à boca e repetiu o gesto de beber sem beber nada. "Agora você, agora eu, agora você." Depois de 4 ou 5 goles, talvez 6, o menorzinho de cabelo encaracolado, barrigudinho, esgotou todo o leite sozinho. Foi nesse momento que o extraordinário aconteceu. O menino maior começou a cantar e a jogar futebol com a caixinha. Estava radiante, todo felicidade, de estômago vazio, mas de coração transbordando de alegria. Pulava com a naturalidade de quem está habituado a fazer coisas grandiosas sem dar importância. Então, se formos refletir sobre esses 2 irmãos e o agora você, agora eu, com certeza nossos olhos se encherão de lágrimas. Que lição de felicidade, que demonstração de altruísmo. O irmão maior, em verdade, demonstrou pelo seu gesto que é sempre mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Este é o segredo do amor. Sacrificar-se a criatura com tal naturalidade, de forma tão discreta, que o amado nem possa agradecer pelo que está recebendo. Os 2 irmãos desceram a rua cantarolando e abraçados, e assim, com esse gesto, podemos recordar vários ensinamentos de Jesus, como fazer ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. Amai-vos uns aos outros. Que possamos colocar na janela das nossas almas o amor, a bondade, a compaixão e a ternura para que alcancemos a felicidade. Amando, ampliaremos o círculo de nossos afetos e seremos para os nossos amigos uma bênção. Façamos o bem sempre que possamos. E se a ocasião não aparecer, devemos criar a oportunidade e servir. Deste modo, a felicidade estará esperando por nós. Obrigado pela atenção, que possamos refletir, que tenhamos todos uma boa reunião.